eficiente diz assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois que ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O versículo de número 16. Todos juntos. 1, 2, 3. O versículo de número 14. Amém? Podemos aceitar. Eu quero dar um tempo nessa mensagem de os projetos divinos. Vamos repetir para gravar: os projetos divinos. Diga sentença, frustrações e planos. Mais uma vez, os projetos divinos. Vamos gravar: sentença, frustrações e planos. Queridos irmãos, Deus me deu esse tema agora, está fresquinho aqui, e eu sei que Deus vai manifestar uma vez mais a sua glória aqui, amém? Queridos irmãos, quando a irmã Noelma nos falara para estar pregando aqui essa noite, Deus botou esse texto em meu coração desde ontem. Eu não pensei nele, não meditei nele, mas Deus pôs ele em meu coração, e ele deu vida quando eu estava ali fora. Quando nós olhamos para o livro e olhamos para o livro de São Lucas, todos sabem que o Lucas não era apóstolo. Lucas, ele era discípulo. Lucas era um seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas não foi uma testemunha ocular dos milagres de Jesus, ou seja, ele não contemplou passo a passo, a olhos nus, os milagres que Jesus fez. Mas o Lucas, ele tinha um ofício. Lucas, ele era médico, e todos sabem que um médico tem um olhar clínico. Uma pessoa que é médica, irmãos, que está nessa área profissional, ele sabe o que é uma doença. Ele sabe quando algo automaticamente não vai ter mais jeito, vai acabar de verdade. Lucas, ele conhecia a área física. Lucas sabia que era impossível acontecer o que aconteceu ali, que Jesus fez naquele dia. Todavia, todos sabem que aquele momento ali foi um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento, queridos irmãos, que levou aquela mulher à tristeza total. O texto narra que ele era o filho único de sua mãe, ou seja, a Bíblia mostra que ele era a pessoa do regaço da sua mãe, a pessoa da alegria da sua mãe, a pessoa da felicidade da sua mãe. Ele era praticamente o chefe de família, porque ela era viúva, e tinha-se uma tradição que a mulher, quando viúva, o filho era o chefe da casa. Eu não sei a idade do menino, mas ele já era bem jovem, entendeu? E o texto começa a mostrar isso. Mas chegou um dia que a morte bateu lá na casa dessa moça e levou o seu filho. E a Bíblia começa a nos mostrar que Lucas registrou isso de maneira clara. Na cidade de Naim, a multidão caminhava levando o cortejo fúnebre, e dentro da tradição era notório as pessoas pegarem o esquife, pegarem pela mão e ir levando. Dentro da tradição, todos choravam o morto, clamavam o morto. Todos ali, queridos irmãos, estavam consolando essa mulher. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 30, 31 a 35, a Bíblia diz que por um momento, quando isso aconteceu com o nosso irmão Lázaro, Jesus ali chorou. São só dois textos na Bíblia onde mostra que Jesus chorou. É Lucas 19, versículo 41, e João capítulo 11, versículo 35, aonde Jesus chorou. A Bíblia começa a mostrar que quando ele caminhou ali, indo para Betânia, ele viu a situação das pessoas, o desespero das pessoas ali, e vendo o desespero de cada uma delas, porque tinha perdido Lázaro, e Lázaro ali tinha morrido, Cristo fez um milagre.
Aqui no texto de Lucas, queridos, não foi diferente. Jesus, quando viu a condição da mulher, a sua condição era de tristeza, a sua condição era de lágrima, a sua condição era de frustração e a sua condição era de desespero. Observe que a multidão, pessoas a consolava, pessoas seguiam ela, pessoas a abraçavam. Todos sabem que é tipo de pessoas quando alguém é falecido, alguém dá uma palavra de amor. Todavia, muitos usam essa expressão, meus pêsames. A expressão certa para usar não é meus pêsames, é meus sentimentos. Então naquele momento ali ela recebeu essa consolação. Como você acha que foi naquele dia ali velar aquele corpo? Como você acha que foi na casa daquela mulher? Como você acha que foi a transição da noite para o dia para ela, até o dia de enterrar o seu filho? Quando você olha a Bíblia em São Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que quando Tabita comia, ela estava doente e ela faleceu. Havia pessoas lá no funeral, e essas pessoas começaram a cantar música de tristeza, lamentação de tristeza, e tentava consolar Jairo e a mulher de Jairo. Jesus chegou ali e trouxe alegria àquele lugar. Então a mulher estava triste. É muito difícil levar alguém triste, querido, ter alegria. É muito difícil levar alguém que está vivenciando uma dificuldade, levantar o astral, levantar a cabeça. É muito difícil. Então naquele exato momento ali, eu observo dentro do texto, a primeira coisa que eu vejo ali é uma sentença. Qual sentença, pastor Manuel, você vê dentro do texto? A Bíblia diz em João, no livro de Romanos 3, verso 23 a 24, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. O Salmo 14, verso 1 a seguir, a Bíblia diz: só o louco diz que não há Deus. Isaías 59, versículo de número 2, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: o meu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, nem a minha mão encolhida para que não possa salvar, ó Israel. Mas o vosso pecado, ó Israel, vai separação entre ti e o vosso Deus. O que estava acontecendo na cidade de Naim naquele dia foi uma sentença de Deus. A Bíblia diz no Gênesis 3, versículo de número 14, versículo de número 15, que é quando o homem pecou contra Deus, quando o homem desagradou a Deus, Deus deu uma sentença, e a sentença que Deus deu à humanidade foi essa: tu és pó, e ao pó tu tornarás. A partir daquele dia, quando o homem pecou, desobedecendo a Deus, o pecado e a morte automaticamente entraram no mundo e atingiu todos os homens. Por isso, queridos, que morte é perca, morte é altanase, e quer dizer aquilo que vai para cima, aquilo que sobe para cima. O espírito do homem sai e o corpo morre. Então nós criamos laços de maternidade, nós criamos laços conjugais, nós criamos laços de alegria, nós criamos laços de amizade. E quando a morte ela passa, ela deixa uma lacuna muito grande. Quando a morte ela passa, ela deixa uma tristeza muito grande. Quando a morte ela passa, ela deixa o seu rastro de tristeza, o seu rastro, querido, de um plano quase frustrado. Então o que estava se cumprindo aqui nesse cortejo foi uma sentença de Deus. Deus estava dizendo aqui, mostrou aqui, que a morte veio como um erro do pecado do ser humano, que a morte veio como uma sentença para o homem, porque o homem desobedeceu ao Deus Todo-Poderoso. O Salmo 49, a Bíblia diz, queridos irmãos, que dentro dessa peleja não tem riqueza que faça a pessoa retornar, não tem riqueza que faça a alma voltar do sepulcro, não tem riqueza que faça o espírito voltar, entrar no ser humano e dar vida a ele. Ninguém pode fazer isso. Porque ele não pode fazer isso? Porque todo o poder, como diz Isaías 43:13, ainda que houvesse dia, disse Deus, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirás? O poder pertence a Deus, a glória pertence a Deus, o juízo pertence a Deus. Se Deus quiser matar, ele mata, é problema dele. Se Deus quiser dar vida, ele dá, problema dele. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita, porque isso é problema dele. A Bíblia diz na oração de Ana, 1 Samuel capítulo 3, na sua oração ela estava frustrada porque não podia ter um filho. Quando o menino Samuel veio ao mundo, ela foi orar, conversar com Deus, e Deus fez ela uma poetisa, e ela começou agora a cantar, e ela diz: Deus tira o homem do monturo e faz assentar-se entre os príncipes. Deus faz o homem descer a sepultura e tornar a sepultura. Então quando Cristo caminhou pelas ruas de Jerusalém, a sentença de Deus era que o homem tinha que morrer, era que o homem estava destinado à morte. Ele diz em Jeremias: e eis que ponho diante de vós hoje dois caminhos, o caminho de morte e o caminho de vida. Eclesiastes 7, verso 1, verso 12, verso 3, a Bíblia diz que Salomão, com toda a sua propriedade, ele diz:
melhor bom unguento, é melhor o bom nome do que o melhor unguento. Ele estava dizendo: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de estar feliz, há tempo de estar triste, há tempo de caminhar, há tempo de parar. A fala de Salomão, ele estava dizendo com toda a sua sabedoria que ele tinha naquela época, que um dia o homem ele vai morrer. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 13, 14 e 15, a Bíblia diz que como as redes que são, como os peixes que são pescados com a rede, assim é um homem. Ele não sabe o dia da sua morte, ele não sabe o dia que ele vai morrer, ele não sabe o dia que a morte baterá à sua porta. É como um homem que está pescando com um anzol e de repente o peixe é aferrado. O peixe não sabe, queridos, que tem um anzol esperando ele ali. Ele não sabe que aquela isca está em jogo a sua vida. Ele não sabe o que vai acontecer. Então essa mulher, a viúva de Naim, foi pega de surpresa e estava cumprindo na vida dela uma sentença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Naquele momento ali, o Senhor Deus, ele agora que pegar essa sentença e mostrar que é a porta que ele abre e ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre, que ele é grande, que ele é soberano, que ele é poderoso, ele trabalha como quer, onde quer e faz como ele quer. Quando Jesus dá o sermão ali da videira, João 15, versículo número 5, ele diz: sem mim nada podereis fazer. Quando Paulo escreve a missiva aos Romanos capítulo 11, verso 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ó Deus, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, e quem deu a mente do Senhor para poder instruir? Quem foi o conselheiro de Deus? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele agora e para sempre. E naquele momento ali, quando Cristo veio caminhando, a humanidade uma vez mais ia saber que ele fez e ele estava desfazendo. Então quando ele chegou ali, ele iria, queridos irmãos, mostrar que a sentença dada pelo Pai. João 10, versículo 11 a seguir, a Bíblia diz que Deus deu poder a Cristo para poder dar vida e tirar a vida. Então quando ele se aproximou e viu a multidão chorando, viu a multidão entristecida, viu a multidão frustrada, faz-me lembrar Eclesiastes 7, versículo número 8 e 9, a Bíblia diz que a tribulação faz endoidecer até o sábio. Quando alguém perde alguém, a pessoa perde a orientação, a pessoa perde o fio da meada, parece que tudo acabou, parece que não tem jeito. Quando Jesus chegou ali, ele viu aquela mulher desesperada, viu aquela mulher, querido, sem saber para onde ir, viu aquela mulher sem rumo, mas ele mostrou que ele é o caminho, a verdade é a vida. Quando ele se aproximou ali e ele disse: para esse cortejo, eu tenho uma sentença para a humanidade, porque a humanidade pecou contra mim. João 5, verso 24, ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e no último dia eu ressuscitarei. Aquele momento ali, queridos, Cristo ia desbloquear o pensamento humano. Cristo ia desmistificar o que as pessoas falam do poder de Deus. Naquele momento ali, o Senhor Deus, ele mostrou para a humanidade que ele tem o poder de ressuscitar e dar a vida. Aí o que foi que ele fez? Mulher, não chores. Traduzindo, ele estava dizendo: eu sou o príncipe da vida. Eu formei vocês lá no jardim do Éden. Eu fiz você do barro, eu fiz você do pó. Eu soprei um fôlego de vida no ser humano e o fiz para me adorar. Mas a morte veio para tirar esta alegria, a morte veio para frustrar vocês. Mas eu estou traduzindo aqui: a multidão, quando para, ninguém sabia que aquilo iria acontecer, tia Maria. Ninguém sabia que aquilo ia acontecer. Mas a Bíblia diz que ele, quando parou naquele momento ali, ele quem deu essa sentença. Mas aos Hebreus capítulo 12, versículo número 14, a Bíblia diz assim: visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas para aniquilar aquele que tinha o império da morte, que era o diabo. No capítulo 15, versos 50 a 57 de 1 Coríntios, a Bíblia diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde
Onde está a morte? A sua vitória. Cristo chegou para quebrar aquilo ali e mostrar para a humanidade que ele veio da vida. Então naquele momento a multidão parou. Eu creio que as pessoas limpavam seus olhos que estavam chorando. A viúva olhou para ele meio estupefata, meio atônica, sem saber o que ia acontecer. Meu Deus, o que vai acontecer aí? Porque esse homem parou esse cortejo fúnebre. Ah, será que um defunto já não está em estado de decomposição? Quem sabe aqui no meio da multidão disse assim: vamos logo aí, queridos, com esse caminhar aí. Leve logo esse defunto para que ele não fique no meio do caminho. Quem sabe aqui na multidão murmurou: para que parou? A mulher está sofrendo, para que parou? Uma reunião no meio do caminho. Quem sabe houve esses questionamentos. O ser humano é assim, ele questiona tudo, ele fala tudo. Mas a mulher jamais, querido, jamais ela sabia o que iria acontecer. Então quando Jesus tocou no esquife, ele botou e disse: mancebo, a ti te digo, levanta. Naquele momento ali ele estava dizendo: eu dei a sentença de morte ao homem por causa do pecado, mas hoje eu dou a sentença de vida. Ele estava dizendo: eu desci do céu, 1 João 3 versículo 8, para desfazer as obras de Satanás. Ato 10, 38, ele diz assim: porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e ele foi ungido com espírito e com poder. Ele veio vencer a morte. A morte é o espírito. Apocalipse capítulo 1 versículo 17, 18 e 19, a Bíblia diz que na revelação apocalíptica, onde João viu o Senhor com olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, um cinto de ouro cingido pelo meio. Ele apareceu com seu rosto de glória como um sol, e quando João contemplou a sua glória, caiu prostrado aos seus pés. Ele pôs a mão sobre o seu ombro e disse: não chores, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu morri, mas vivo para todo sempre. Diga assim: a morte não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou lavado, eu sou remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Bagagem não vai entrar no céu, mas você vai entrar no corpo de glória naquele grande dia. Ele que deu a sentença. O problema dele, ele que sentenciou, ele é Deus e acabou. A segunda coisa que eu vejo no texto aqui, irmãos, é uma frustração. Quem faz planos, quem tem projetos, quem tem expectativas, tem sonhos. Você acha que essa mãe não arquitetou? Essa mãe, quando essa criança veio ao mundo, não pensou na faculdade para ele, nas melhores escolas de Alexandria daquela época? Qual a mãe que não quer que o filho curse na faculdade? Qual a mãe que não quer que ele seja um doutor? Qual a mãe que não quer que o filho tenha as melhores coisas da sua vida? Você acha que ela não projetou? Ela projetou esse menino. Todavia, ele pode até seguir o caminho dele, mas a mãe projeta: eu quero que ele seja isso quando crescer. O filho da irmã Simone nasceu, eu creio que ela já teve uns projetos para ele. Rubi já veio aí. Toda mãe tem um projeto para os seus filhos, toda mãe quer o melhor para o seu filho, mas a morte foi ali e sentenciou isso. Disse: olha, mulher, os teus sonhos acabam hoje, porque eu, morte, acabo com ele. Mas Jesus fez a morte ficar frustrada naquele dia, fez o diabo ficar frustrado naquele dia. O diabo planejou e disse: eu vou matar o menino, vou destruir o menino, vou acabar com a mãe, vou levar um bocado a se matar. Mas o personagem anônimo da história apareceu, e quando ele apareceu para mostrar a morte que o poder pertence a ele, que a glória pertence a ele. Naquele exato momento ali que ele se prontificou, ele começou a frustrar planos, chamaria. O diabo se projetou para destruir a minha e a sua vida. Ele se projeta todo dia para te pegar e para me pegar. Ele se projeta todo dia para nos entristecer. Mas quem desfaz plano satânico é o nosso Senhor.